Olá, pessoal! Como vão vocês? Tudo bem? Glória a Deus, aleluia! Pessoal, hoje nós vamos falar sobre inclusão social, a inclusão dentro da igreja. É muito importante que nós aprendamos sobre isso, pessoal. Pega o seu caderno para que você possa fazer as suas anotações, tá bom? Pessoal, como vocês sabem, nós trabalhamos com duas plataformas, que é o YouTube e a plataforma Telegram, tá? Lá no Telegram eu consigo postar mais conteúdos, pessoal. Aí eu consigo postar mais coisas para você. Eu fiz esse curso de inclusão social pelo Lagoinha Global, tá? Foram 2h30 de aulas, tá bom? Então eu não vou conseguir passar tudo para vocês, mas eu fiz um resumão bem profundo do que dá para vocês captarem sobre inclusão social, tá bom? Então eu devo de gravar 2 vídeos. E lá no Telegram eu vou colocar as apostilas, tá? Sobre inclusão social, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês que eu imprimi e mandei encadernar as minhas apostilas. Aqui eu tenho a primeira apostila, bem grande ela, tá bom? E de cá eu coloquei a outra apostila, tá? Bem grandinha também, ó, tá bom? Então, nós vamos começar com a inclusão social Kids, tá? Eu vou ler para vocês algumas coisas, muitas informações. Então, eu fiz as minhas anotações fora da apostila que eu vou passar para vocês, tá bom? É muito importante que vocês saibam sobre inclusão social. Por quê? Dentro da sua igreja, para você saber trabalhar com essas crianças, como você vai acolher essas crianças dentro da inclusão social. Isso é muito importante. Ah, Samira, eu não estudei, eu não tenho, né, um estudo profundo sobre inclusão. Mas o que nós vamos aprender aqui hoje já dá uma base para nós. Após eu fazer este estudo, né, o curso me abriu muito a mente, né? Eu consigo já detectar e ajudar sobre inclusão social, tá bom? Anotem aí. O tema é como ser um ministério infantil inclusivo, tá? Como você vai ser um ministério infantil inclusivo? O que significa inclusão? Significa somar, trazer para perto, adicionar. Isso significa a inclusão. Nosso papel como igreja é o nosso maior exemplo. Plano perfeito de inclusão. Em João 3,16, que nós conhecemos de cor, que aprendemos lá, né, no nosso maternal, na escola bíblica, João 3,16 fala do amor. Em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Existem outras versões com outras palavras, tá? O amor de Jesus foi tão grande pela nossa vida que ele deu o seu único Filho para morrer por nós. E a palavra-chave que nós vemos em João 3,16 é o amor. Todos nós temos uma deficiência. Nenhum de nós fugimos disso. E Jesus nos amou tanto que morreu na cruz por nós, independente da nossa deficiência, independente de como nós somos. E nós, como igreja, devemos agir dessa forma, amar, saber receber essas pessoas que nós conseguimos visualizar, certo? Inclusão é envolver qualquer tipo de diferença partindo do princípio de que todos nós somos diferentes.
Graças a Deus que somos diferentes. Nós somos diferentes e percebemos que cada um tem a sua necessidade. Trabalhar sua necessidade, ninguém é igual a ninguém. Graças a Deus, né? Que somos diferentes e precisamos perceber a diferença um do outro, para que possamos ajudá-los a trabalhar naquela diferença, tá bom? Às vezes é uma necessidade maior, né, de uma ajuda clínica, com certeza. Então, nós vamos ajudar essa pessoa e até a nós mesmos, tá bom? Qual é a sua necessidade específica? Eu vou dizer qual é a minha deficiência. Eu uso óculos. Sem óculos, gente, eu não enxergo. Eu fico, muitas das vezes, vocês me veem sem óculos, mas assim, de longe eu vejo o vulto. Mas é porque eu não gosto de usar muito óculos, sou teimosa, então, né? Mas a minha deficiência é o óculos. Qual é a sua deficiência? E nem por isso nós devemos de deixar de amar o próximo. Deus não deixou de me amar pela minha deficiência, certo? Vamos pensando sobre isso, tá bom? Às vezes nós olhamos para alguém com determinada deficiência e nós já apontamos o dedo. Vamos vigiar, não podemos fazer isso, tá? É amar. O que a Bíblia diz sobre inclusão? Abra sua Bíblia em Marcos 16:15. Abriu a sua Bíblia em Marcos 16:15? Diz assim: então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho para todas as pessoas. Todas. Quem crer, agora está no 16, tá? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas o nosso versículo é o 15. Deus deixou bem claro, todas as pessoas. Ele não disse, menos aquela determinada parte. O Senhor não disse isso. Jesus incluiu todos, independente da sua deficiência. Porque o Senhor Jesus é tão maravilhoso que ele já sabia do que estaria por vir. E o amor dele é tão grande que ele já deixou bem claro lá em João 3,16, né? Porque ele amou. Ele não fez acepção, né? E no Marcos 16:15, ele fala lá, olha, anuncia o evangelho a todas as pessoas. Ide, vá, fale, faça. Toda criatura, ele incluiu todos nós, todo ser humano. Deus não distinguiu cor, Deus não distinguiu raça, etnia, Deus não distinguiu como nós somos, a nossa deficiência. Deus não distinguiu nada. É tão maravilhoso que ele disse todos, anuncie a todos. Amém? Em Marcos 10:14, abra sua Bíblia e acompanhe. Marcos 10:14. Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. Deus não quer falar a todas as crianças, não importa como ela seja, cego, cadeirante, como for a deficiência dela. O surdo, o mudo, cada um tem a sua deficiência. E o amor de Jesus pelas crianças é tão grande, Jesus tem um carinho tão grande também pelas crianças, que ele fala, deixai vir a mim todos os pequenos, todas as crianças. Se Jesus tem esse coração enorme, teve essa visão enorme, por que nós não teremos? Por que nós não seguiremos este plano? Porque nós, como os discípulos de Jesus, não façamos como ele fez. Não é verdade? Quando nós recebemos um pequenino dentro de sala de aula,
com alguma deficiência, não podemos excluí-lo. O amor tem que vir primeiro. O saber entender como tratar essa criança tem que vir junto. E buscar descobrir como acolher essa criança, do que ela gosta. Ok? O plano de Deus não falha. Em João 9, de 1 a 3, Deus não falhou em criar o ser humano. Não importa como a pessoa é, Deus é o Deus que determinou como seríamos. Somos todos iguais. Não importa como nascemos, como cada um foi criado. Somos todos iguais. Agora, você vai anotar um tema aí para mim. Anote aí, nomenclatura. Anotou? Pois bem, em Tiago 3:9, abra sua Bíblia em Tiago 3:9. Abriu a sua Bíblia em Tiago 3:9, vamos ler? Vamos lá. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Somos imagem do nosso Senhor, a palavra de Deus diz isso, tá? O que nos pega aqui nesta palavra? A nossa boca sai bênção e sai maldição. Temos que ter muito cuidado ao referir a uma pessoa, tá? Nós somos falhos, tá bom? Eu sou uma que já errei no modo de falar e aprendi no curso como falar, né? Nunca devemos usar palavras erradas ao direcionar a uma pessoa. Jesus não faz isso. Jesus não fez isso. Jesus agiu com sabedoria, amor, tá bom? Diz que devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca neste texto. Cuidado ao se referir, quando você olha para uma pessoa com alguma deficiência, referir a ela de forma errada. Muito cuidado mesmo. Por quê? O ser humano usa de características para falar de um deficiente. Olha o manco, olha o autista, olha o retardado. Infelizmente, esta fala, ela é pesada. E nós falamos sim. Infelizmente nós falamos, né? Devemos corrigir as nossas falas. Ai, aquele menino lá, ó, Deus me livre dele. Ele parece o nananã. Cuidado com o que sai da sua boca ao se referir a uma pessoa. Lembre-se, você também tem uma deficiência. Há algo em você que tem uma deficiência. Lembre-se disso. Temos que falar assim, o nome da pessoa e temos que falar a deficiência dela. Eu vou ensinar algo para vocês que eu estou decorando, toda hora eu repito isso na minha mente. Quando eu estou perto de alguém, né, com alguma deficiência, eu vigio a minha mente agora. Eu aprendi, nós vamos falar mais para frente sobre isso também, mas já vou logo explicando para vocês. Não existe criança especial. Não existe um fulano especial. Todos nós somos especiais. Todos nós fomos amados da mesma porcentagem, do mesmo jeito. Não existe porque o fulano é autista e ele é especial. Não, ele não é especial. Toda criança é especial. Toda criança entra no plano de inclusão social. Toda.
Então, quando você for se referir a uma criança, nunca diga, ela é especial, porque ela não é especial, ela tem uma deficiência. Outra palavra que não podemos usar, tá bom? Deficiente. É uma palavra que não devemos usar. Aquele fulano é deficiente. Eu não sou deficiente. Eu tenho uma deficiência ocular, que eu fui no oculista e aumentou o meu grau, né? Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor é bom. Ele cuida de mim. Então, eu tenho uma deficiência. Eu não sou deficiente por conta disso. Então, eu aprendi que eu tenho uma deficiência. Eu não sou deficiente por conta disso. E quando você for se referir a uma pessoa, você vai dizer, a Summer, ela tem uma deficiência ocular. A Summer, ela tem uma deficiência na visão. E por aí vai. Coloque nome na pessoa. Não fala, coloca um apelido em mim. Gente, nem eu sei colocar apelido em mim. Ai, gente, é difícil. Coloca um apelido em mim aí e fala. A fulana, um apelido. A grila. A grila. Ela não enxerga bem não, olha lá. Ceguinha. Olha lá, a grila ceguinha. Não. A Summer tem uma deficiência. Temos crianças com autismo, né? E tá sendo maravilhoso trabalhar com essas crianças. Nós vamos conhecendo cada uma delas. E lá temos 3 tipos de autismo lá dentro. São 3 crianças com 3 tipos de autismos diferentes, né? Isso é muito bom. Então, a gente vai sabendo lidar com isso, né? Então, dê nome. Não dê uma nomenclatura baixa, né? Ridícula, tá bom? Deus criou a criança. Temos que saber recebê-los com muito amor, como é feito com todos, tá? Pense na inclusão dentro da sua sala de aula. Você percebeu algo diferente na sua sala de aula? O que você vai fazer? Você vai chamar a sua coordenação, né? Quem tá ali coordenando, e vai falar, olha, eu observei que fulano é diferente. Você pode me ajudar a observá-lo, a ver como que eu vou lidar com essa criança? Busque a ajuda da sua coordenação. Não faça isso sozinho. Outra coisa, se você observou algo diferente na criança, nunca chegue perto do pai ou da mãe para falar. Eu observei que o seu filho está viajando a maionese, não presta atenção. Não. Seu filho é autista? Não. Você vai passar para a sua coordenação. Porque atrás de tudo isso, a sua coordenação já conhece a mãe, já lidou com a mãe, já lidou com o pai. Talvez a mãe já tenha buscado a coordenação para conversar, né? Explicar como lidar com o filho, né? Aí chegou no seu dia de trabalhar, não deu para a coordenadora te passar ainda. Porque isso é passado pessoalmente, né? Não pelo WhatsApp. Né? Então, procure a sua coordenação, é muito importante. Nunca chegue perto dos pais e fale o que você viu. Os pais não gostam, eles se sentem excluídos. Muitos pais se sentem constrangidos, tá bom? Fechou? Procure a sua coordenação quando você ver algo diferente na criança, tá? A nomenclatura correta é: a criança tem uma deficiência. É errado dizer que a criança é deficiente, ok? Nunca podemos rotular e falar o cadeirante, o surdo, o TDAH. Sempre usar nomes, tá bom? Nunca falamos sobre especial. Porque todos nós somos especiais. Tem coisas que eu vou repetir, tá bom? O que a lei, título, escreva. O que a lei diz sobre a inclusão? Vivemos em uma sociedade que tem leis e regras.
E esquecemos disso e queremos viver dentro de uma igreja só com espiritualidade. A igreja é uma comunidade, né? Ela é aberta. Então, seguimos também as leis humanas que foram criadas, porque essas leis protegem, tá bom? E seguimos ela. Ah, mas lá, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês rapidinho. É porque eu tenho aqui todas as leis, eu queria mostrar rapidinho, ver se eu consigo. Só um pedacinho aqui. Peraí. Só um segundo. Aqui, ó. Aqui eu tenho todas as leis. Aqui é só um pedacinho. Fala o artigo, né? E o que esse artigo diz. Eu tenho tudo, pessoal. Então, nós temos leis que protegem as nossas crianças até dentro da igreja. Temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo. Quem sabe, anote aí, hein? Quem sabe o que é ECA? E-C-A. Quem sabe o que é? ECA significa Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 227. Toda criança tem direito à igualdade sobre a lei, tá? A Bíblia também diz que toda autoridade foi instruída por Deus e temos que obedecer. Deus faz tudo perfeito. Tudo perfeito. Deus não faz nada pela metade. Então, Deus nos instruiu, ele deixou claro aqui na Bíblia que toda autoridade foi instruída por Deus. Então, o que acontece? Devemos segui-la, obedecê-la. Mesmo que existem, lá para trás, que nós não vamos falar, leis que não são boas, mas são leis. Se você desobedecer, você vai pagar por isso. Mas hoje nós vamos focar na inclusão social, ok? O cristão e a lei terrena. Em Romanos 13, 1 e 2, toda pessoa esteja sujeita à autoridade. Abra sua Bíblia em Romanos 13, 1 e 2. Abriu sua Bíblia? Vamos lá. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Ó, olha Deus falando todos de novo. Deus não fez separação de ninguém. Deus não disse assim, menos os de deficiência X. Deus não falou. Deus disse, muito bem, todos vocês. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Deus é perfeito. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o que Deus ordenou. E os que agem desse modo serão condenados. Vai pagar o preço, né? Se você for contra qualquer autoridade, contra alguma lei, você vai pagar por isso. Deus perfeito de novo. Lá no primeiro, olha. Pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. Obedeçam às autoridades, todos vocês. Todos nós devemos seguir as autoridades. Vamos lá. Inclusão não é uma escolha. Ah, eu resolvi incluir a tia Summer. Não. Ela é o direito de todo ser humano. Não importa a idade, não importa o que ele tenha. A deficiência é um direito de todos, ok? Algumas barreiras da inclusão social. Temos inúmeras barreiras, tá, para a inclusão social. Segundo o Código Civil, tá bom? Eu peguei algumas barreiras, como elas são muito grandes, os artigos são grandes, eu simplifiquei os artigos para nós, ok? Lei número 1, a barreira arquitetônica, tá?
Exemplo, uma pessoa que usa cadeiras de roda precisa entrar em um estabelecimento e não tem um acesso fácil para se locomover. Tem em seu caminho escada, pilastras, tudo alto. Entrou na nossa igreja uma pessoa cadeirante, precisa ter a rampa, que nós já temos, né? Sua igreja tem que ter uma rampa acessível, tá? Para esta pessoa, ou aquele... Eu esqueci o nome agora. O que... Não é elevador, não. Existe um carrinho que levanta a pessoa assim e traz, sabe? Esqueci o nome. Se tiver elevador, melhor ainda, glória a Deus. Então, as barreiras arquitetônicas, elas existem no caminho não só do cadeirante, mas da pessoa que não enxerga, o cego, né? Então, tem que ter, pelo caminho dessa pessoa, a instrução, tá? A arquitetura que leva ela a conseguir caminhar, seguir o seu caminho. E dentro do estabelecimento, tá bom? Tem que ter um lugar reservado para esta pessoa. Tem que ter uma plaquinha na parede, reservado para, né? Como nós vemos em ônibus públicos, dentro da igreja tem que ter essa plaquinha de lugar reservado, ok? Chegou com um cadeirante, né? Quem for direcionar, fala, olha, aqui é o lugar, sempre à frente, né? Tem que ter para eliminar essa barreira de exclusão. É muito triste quando você chega em um determinado lugar, o acesso é ruim, eu já vi, né? Em acessos ruins e a pessoa quer sentar lá e não pode porque a cadeira de roda dela não passa. É péssimo isso. É constrangedor, primeiramente para a pessoa. E depois é constrangedor para o ambiente público, né? Que não deu acesso a essas pessoas. Segunda lei, as barreiras de comunicação e... deixa eu voltar lá na lei, na barreira arquitetônica. Nós vemos nos nossos passeios no centro da cidade um caminho laranja, que tem umas pedrinhas assim e assim. De acordo com a pesquisa que eu fiz, aquele corredorzinho são para as pessoas que não enxergam, tá? São para as pessoas que têm deficiência visual, tá bom? Agora, se eu estiver errada, por favor, alguém me corrija, porque a pesquisa que eu fiz deu isso, tá? A barreira da comunicação e informação. Usamos informações de forma normal. Se tivermos alguém que tem uma deficiência, você não vai conseguir se comunicar. Quando não temos o preparo da comunicação, tá bom? No nosso telão, ele tem que ter a tradução embaixo, tá? Quando for falar sobre qualquer coisa dentro da igreja, no telão tem que ter tudo traduzido embaixo. Se na sua igreja não tem a pessoa de Libras, você tem que ter o telão traduzindo tudo embaixo para a pessoa, tá bom? Temos que ter também o cuidado de observar e ter também a identificação em braille, para que a pessoa possa ler, tá? A pessoa surda tem que ter a pessoa de Libras e um lugar também direcionado a ela. Tudo, gente, tem que ter um lugar direcionado. As pessoas não estão jogadas no mundo. Tudo tem uma direção, ok? Terceira lei. Barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais. Muitas vezes sentimos dó, pena, sentimos pesar daquela pessoa. Até pensamos que a criança é triste. Ela não precisa que sintamos dó dela e nem pena. Temos que dar amor, atenção. Elas são capazes. Essas barreiras atitudinais eu já tive, né?
Gente, eu tenho que começar a falar de mim. Eu não posso falar de fulano e de ciclano. Eu falo de mim. Nó, que dó, tadinho. Eu aprendi que não. Eles são capazes. E eu descobri que realmente essas crianças são capazes. Elas conseguem, através do estímulo, do ensino, da inclusão e do amor. Essas crianças requerem atenção. Deu para entender? Atitudinais. Tenha atitude da compreensão, tá? Se você tem dentro de uma sala de aula, né, a criança com alguma deficiência específica, procure conhecer a deficiência dela e o que você vai fazer para conseguir a atenção dela e ministrar sobre a vida dela, ok? Elas estão ali, mas elas entendem. Lei 4, barreiras metodológicas. Palavra difícil. Metodológicas. Não precisamos fazer um método específico. É o mesmo a aprendizagem, inclusão. Ela é individual. O ensino é o mesmo. O que é diferente é a aprendizagem. Temos que olhar o método de como aplicar. Você precisa conhecer seu aluno. Isso nós já estamos falando já. Exemplo, vou fazer uma dinâmica. A dinâmica, você não vai fazer uma dinâmica separada. Você não vai fazer uma aula separada para este grupo e para este grupo, né, que você observou. Não, você vai fazer a mesma dinâmica para todos. Lógico que você não vai levar uma dinâmica difícil. Você vai equilibrar a sua dinâmica, tá bom? E o seu ensino também. Vou falar sobre Josué. Então, você vai falar de uma forma onde todos entendam, tá? Onde eles conseguem entender. Ok, já falei da dinâmica. Abra sua Bíblia para mim em 1 João 3,18. Abriu a sua Bíblia em 1 João 3,18? Vamos ler? Que palavra maravilhosa. Olha o amor. O amor já começa ali, olha. Olha como... Ai, Jesus é muito lindo. Gracinha. Ele começa assim. Meus filhinhos. Jesus começou. Meus filhinhos. O nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Meus filhinhos. Jesus já falou, olha, presta atenção, amor de papai. Não é só de palavras e conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Ai, meu Deus, é muito lindo! Ele começa, filhinho, presta atenção, vem cá, deixa eu conversar com você. Então, vou te ensinar aqui agora a minha palavra, tá? Não é somente de palavra e de conversa, tá bom? Tem que ser um amor verdadeiro, tem que amar. Por isso que a gente tem que amar o que a gente faz. Independente do seu ministério. Se o seu ministério é no Kids, glória a Deus, aleluia. Se o seu ministério é louvar, se o seu ministério é catar copo dentro da igreja, tem que ser com ações também, né? Por meio, um amor verdadeiro, por meio de ações. Olha, gente, como que Jesus é lindo, fala sério. É muito amor envolvido em nossas vidas, em todos nós. É muito amor. Que podemos amar não só de palavras, mas também nas nossas atitudes. Saber achegar um ao outro. Amém? Agora eu vou parar este vídeo e vou começar outro vídeo para que não fique cansativo e grande para vocês. Beijo!